Olá a todos, eu sou Caroline Tavares Vitali, sou doutoranda em Direito Público pela Universidade de Coimbra, sou mestre em Ciências Jurídico-Políticas com menção em Direito Constitucional, também pela Universidade de Coimbra, e gostaria hoje de falar um pouco sobre como a paradiplomacia ambiental transfronteiriça pode ser um importante mecanismo para a implementação e concretização do princípio da proximidade, sobretudo tendo em vista a gestão dos resíduos dos serviços de saúde. Vale dizer que essa questão e a necessidade também da inclusão dos resíduos, da matéria dos resíduos na pauta dos mecanismos diplomáticos, seja através da diplomacia ou da paradiplomacia, tem se tornado cada vez mais evidente, sobretudo através agora dessa pandemia da Covid-19 que ainda estamos vivendo e que evidencia a necessidade dessas soluções conjuntas e cooperadas na gestão dos resíduos, sobretudo dos resíduos gerados nos serviços de saúde, não só pelo aumento da sua quantidade, mas também pelos impactos graves que eles causam ao meio ambiente, principalmente se não forem corretamente geridos. Isso porque os serviços gerados os resíduos gerados no âmbito dos serviços de saúde são, em sua grande maioria, classificados como resíduos perigosos, justamente em razão dos riscos que eles trazem ao meio ambiente e até à saúde humana, sejam esses riscos biológicos, químicos, radioativos, e todos esses riscos, essa classificação como resíduos perigosos, faz com que os resíduos dos serviços de saúde precisem de uma gestão diferenciada desde o momento em que eles são produzidos até o seu fim de vida, até o momento em que eles são eliminados ou são encaminhados para valorização. Nesse sentido, muito embora nós não possamos aqui nos aprofundar muito sobre os aspectos dessa gestão até em razão do tempo, mas é muito importante destacar que são resíduos perigosos que demandam, então, uma gestão diferenciada e que trazem sérios impactos ambientais se não forem geridos adequadamente. E falando em gestão de resíduos, é impossível não trazer à tona aqui dois princípios especiais do direito dos resíduos, que são os princípios da autossuficiência e o princípio da proximidade. O princípio da autossuficiência, numa breve síntese, ele é uma manifestação do princípio do poluidor-pagador, que é visto como uma pedra angular do direito ambiental, e no âmbito do direito dos resíduos, traz então a responsabilidade dos diferentes territórios, seja país, estado, município, e no âmbito da União Europeia, até mesmo da própria União Europeia, de gerir adequadamente e também de ser autossuficiente nessa gestão adequada dos resíduos produzidos no âmbito desse território. Já o princípio da proximidade é uma manifestação do princípio da correção na fonte e traz a ideia de que os resíduos devem ser geridos, tratados, eliminados, posteriormente encaminhados para valorização, se for o caso, o mais próximo possível do local onde foram produzidos. Isso por quê? Para evitar o transporte de resíduos, que pode ser muito prejudicial ao meio ambiente e trazer sérios riscos ao meio ambiente. Bom, dessa breve explicação, já podemos perceber que a interação desses dois princípios é sim possível, inclusive muito comum, e traz, sobretudo, a ideia de limitação da movimentação de resíduos, principalmente da movimentação transfronteiriça de resíduos. Isso, tendo em vista o princípio da autossuficiência na gestão dos resíduos. Mas quando pensamos em regiões de fronteiras, essa limitação ao transporte pode acabar trazendo algumas questões importantes, sobretudo tendo em vista que, normalmente, essas regiões de fronteiras estão um pouquinho mais afastadas dos grandes centros e, portanto, também acabam por estar mais afastadas de estruturas que sejam mais adequadas à gestão dos resíduos, aterros controlados, usinas de incineração, etc. Portanto, os resíduos de serviços de saúde produzidos nessas regiões de fronteira acabam por ter que percorrer um caminho mais longo para chegar a uma correta destinação. E, por exemplo, será que esse transporte longo é adequado? Será que, havendo uma estrutura adequada, que seja mais próxima dessas regiões de fronteira, onde são produzidos esses resíduos de serviços de saúde,
E localizando-se essa estrutura mais adequada no território localizado num outro país, se justifica esse transporte mais longo só para atender o princípio da autossuficiência? Acreditamos que não. Isso porque o princípio da proximidade aponta para uma solução que é ambientalmente mais correta e mais sustentável, porque tem em vista não apenas a gestão ou a responsabilidade dos estados e dos territórios pelos seus resíduos, mas, sobretudo, o princípio da proximidade tem em vista os danos e os riscos ambientais que o transporte de resíduos pode causar. Nesse sentido, então, a diplomacia, a paradiplomacia ambiental, mas também a diplomacia, é um importante mecanismo. A paradiplomacia, numa breve síntese, ela consiste em contatos cooperativos que são realizados entre governos subnacionais, ou seja, diferentes do governo central, do Estado, que é o ator mais tradicional, né, no âmbito das relações internacionais. E esses contatos podem ser formais, informais, institucionalizados, de governos subnacionais que estão localizados em países vizinhos, em regiões de fronteira. Já tem alguns exemplos de paradiplomacia transfronteiriça, realizada não necessariamente no âmbito dos resíduos dos serviços de saúde, mas realizada entre, por exemplo, o Rio Grande do Sul e o Uruguai, entre Portugal e Espanha, muito embora Portugal seja um estado unitário e a paradiplomacia acabe tendo um lugar mais privilegiado em estados federados, como é o caso do estado brasileiro, porque essas regiões acabam por ter um pouco mais de autonomia, né, para estabelecer esses contatos. E esses contatos acabam tendo em vista também problemas comuns, porque essa proximidade geográfica faz com que os problemas que ambas as regiões enfrentem sejam muito próximos, ou até os mesmos problemas. E então esses contatos visam dar soluções a essas questões e trazendo aqui para a questão dos resíduos de serviços de saúde, se um resíduo de serviço de saúde for gerido de forma inadequada sob o ponto de vista ambiental em um dos territórios, muito embora o efeito não esteja limitado àquele território e nem ao território vizinho, o território vizinho acaba sofrendo de forma mais forte os impactos ambientais daquela gestão inadequada dos resíduos de serviços de saúde. Nesse sentido, e já em jeito de conclusão, o princípio da proximidade e essa direção, essa luz que ele oferece para essa solução ambientalmente mais adequada, acaba por abrir uma porta para que esses governos subnacionais comecem e cada vez mais estabeleçam diálogos entre si, na tentativa de achar soluções que sejam ambientalmente mais corretas e que atendam aos problemas enfrentados por ambos os territórios, muito embora eles sigam políticas diferentes, né, seguidas por cada um dos países, mas que podem ali achar uma solução conjunta. E trazendo já para o exemplo que nós demos nessa apresentação, essa solução pode, por exemplo, passar pela aceitação de um dos territórios em realizar a eliminação ou a operação de valorização do resíduo que foi gerado pelo território vizinho. Claro que essa solução cooperada pode envolver compensações que não são necessariamente financeiras e que podem existir também numa outra solução que nós não descartamos, que é justamente a possibilidade do estabelecimento desse diálogo até mesmo para a construção de estruturas que sejam adequadas para a eliminação ou para a operação de valorização desses resíduos oriundos dos serviços de saúde e que vise atender ali a região. Isso porque a gestão dos resíduos, assim como as próprias questões ambientais e as questões de saúde, já não podem ser vistas mais como problemas ou questões apenas locais. Muito pelo contrário, porque a má gestão dos resíduos, ainda que em âmbito local, tem repercussões e efeitos que extrapolam aquele âmbito.
Então, nós não podemos nos agarrar ao princípio da autossuficiência e achar que a gestão dos resíduos, inclusive dos resíduos perigosos, como é o caso dos resíduos dos serviços de saúde, devem se dar ali a portas fechadas, apenas no âmbito daquele território, seja o município, o estado ou o país, que gerou aquele resíduo. Muito pelo contrário, porque os impactos de uma má gestão não vão respeitar essas portas fechadas. Então, é preciso, sim, recorrer ao princípio da proximidade e abrir portas, sobretudo através desse mecanismo da paradiplomacia ambiental e dos mecanismos diplomáticos também, em geral, para que se chegue a uma solução que seja ambientalmente mais adequada, mais correta, mais sustentável na gestão dos resíduos oriundos de serviços de saúde. Muito obrigada.